Capítulo 1. O anjo da BR-153. O sol castigava o chão vermelho de Goiás, lá pelas bandas da BR-153, aquele trecho esquecido entre Porangatu e Uruaçu. O asfalto fervia tanto que o calor subia tremendo no ar, feito miragem. O ronco do meu caminhão azul era a única voz naquele deserto quente de poeira e solidão. Eu seguia firme, levando carga para o sul. Mas minha cabeça estava longe, sempre estava. Fazia 3 anos que Maria tinha partido e desde então a estrada virou minha única companhia. Melhor o barulho do motor que o silêncio da casa vazia. Melhor a solidão do asfalto que as lembranças que doíam demais. Eu pensava nela quando ouvi, bem distante, um grito que não era de bicho, era humano. Um grito que atravessou o motor e me gelou por dentro. Reduzi na hora. O coração acelerou. Olhei para frente e vi algo se mexendo no acostamento. Parei o caminhão, joguei o pisca-alerta e desci, sentindo o calor do asfalto subir pelas botas. A paisagem era só cerrado seco, o vento quente batendo e o cheiro de mato queimado no ar. As cigarras cantavam alto, como se gritassem junto com aquele desespero que eu ainda não entendia. Caminhei alguns metros e então vi uma cena que jamais vou esquecer. Era uma mulher, ajoelhada na terra, toda suja de poeira, com um bebê no colo. Os dois tremiam. O rostinho do pequeno estava vermelho de choro e a mulher chorava junto, com aquele choro de quem já desistiu de ter esperança. Mas o que fez o sangue gelar foi o que rondava em volta deles. 3 raposas magras, com os pelos eriçados, dentes à mostra e olhos faiscando de fome e raiva. Rosnavam baixo, cercando devagar, como quem já escolheu a presa. Naquela hora, o medo deu lugar à coragem. Corri de volta, peguei a barra de ferro que levo no banco do caminhão, a mesma que Maria sempre dizia que eu devia jogar fora, e voltei gritando: "Sai daqui, miseráveis!" A voz ecoou longe, batendo nos barrancos da estrada. As raposas rosnaram mais alto. Uma avançou. Bati o ferro no chão com força, levantando poeira e pedra. O som foi tão forte que fez elas hesitarem. Uma delas ainda tentou vir por trás, mas eu girei o ferro e acertei o chão bem do lado. Elas recuaram, olhos fixos, e depois fugiram para o mato, deixando um rastro de poeira no cerrado. Respirei fundo. Suor escorria pela testa. As mãos tremiam. Corri até a mulher. Ela tremia, o bebê soluçava, e o rosto dela estava pálido de medo e calor. Me ajoelhei, toquei o ombro dela e disse com a voz mais calma que consegui: "Calma, moça. Já passou. Tão seguros agora." Ela mal conseguia falar. Apertava o bebê com tanta força que parecia medo de perder. Disse entre soluços: "Elas iam levar ele." Olhei para o pequeno suado, o rostinho sujo de terra. Tirei minha camisa, enrolei nele para proteger do sol e ajudei os dois a se levantar. O ar quente fazia o chão tremular e o cheiro de fumaça vinha de um pasto queimando lá longe. Levei os dois até o caminhão e os acomodei no banco do carona. Liguei o ar-condicionado no máximo, dei água fresca que tinha no isopor e fiquei ali, em silêncio, respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A mulher tomou água devagar, molhou o rostinho do bebê e então olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Não disse nada por um tempo. Só segurou minha mão com força, como quem segura a única tábua no meio do naufrágio. Depois murmurou com a voz embargada: "Se o senhor não tivesse passado..." Eu não deixei ela terminar. Olhei para frente, para o horizonte dourado de Goiás e respondi: "Deus quis que eu passasse, moça. Hoje ninguém morre nessa estrada." O bebê tinha parado de chorar. Respirava cansado no colo da mãe. Ela passava a mão no cabelo dele, devagar, ainda tremendo. Eu esperei um pouco, deixei o ar esfriar a cabine e então perguntei: "Como é que vocês vieram parar aqui, moça? Não tem nada por perto." "Nem casa, nem posto, nada." Ela baixou os olhos, apertou os lábios, demorou para responder: "Eu fugi." A voz dela era um sussurro cheio de medo e vergonha.
Fugir de onde? Insisti, mas com cuidado. De um lugar que eu não podia mais ficar. Não forcei. Já tinha visto gente suficiente na estrada para saber que algumas histórias doem demais para serem contadas logo de cara. Então apenas disse: "Tá bem, a gente vai devagar. Primeiro vamos sair daqui. Tem algum lugar que a senhora quer ir?" Ela balançou a cabeça e uma lágrima caiu. "Não tenho mais lugar nenhum." Aquilo me apertou o peito. Conhecia bem aquela sensação de não ter lugar. Depois que Maria morreu, a casa virou só parede. A estrada virou meu único canto e agora estava ali, diante de alguém que também não tinha mais chão. Liguei o caminhão. O motor roncou forte, quebrando o silêncio pesado. "Então vamos encontrar um", falei, e segui viagem devagar pela BR-153, o caminhão azul cortando o silêncio do cerrado. O sol descia atrás dos morros, pintando o céu de laranja e fogo. O bebê dormia no colo da mãe. Ela olhava pela janela, perdida, como quem ainda não acredita que está viva. E naquele momento, enquanto a estrada se esticava na minha frente e o cerrado ficava roxo com o fim de tarde, eu entendi. Às vezes Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, não por acaso. Porque naquela tarde quente de Goiás, eu não fui só caminhoneiro, fui o anjo que ela precisava. E talvez, só talvez, ela fosse o anjo que eu precisava também. Fim do capítulo 1. Tentar novamente de continue capítulo 2. O peso do silêncio. A noite caiu rápido no cerrado, como sempre cai. Um minuto o céu está cor de brasa. No outro já é breu completo, com as estrelas acendendo uma por uma feito velas numa igreja vazia. Eu seguia pela BR-153, os faróis do caminhão rasgando a escuridão, e o silêncio dentro da cabine pesava mais que a carga lá atrás. A mulher não tinha dito mais nada, só olhava pela janela com o bebê dormindo no colo. De vez em quando, ela passava a mão no cabelo dele, devagar, como se tivesse medo que ele sumisse se ela parasse de tocar. Eu queria perguntar, queria entender, mas aprendi na estrada que silêncio também é resposta. Então, deixei ela quieta. Passamos por Uruaçu, já era quase meia-noite. As luzes do posto de gasolina piscavam fracas na beira da estrada. Resolvi parar. Precisava abastecer e os dois precisavam de comida de verdade. "Vou parar aqui", avisei. "A senhora e o pequeno precisam comer alguma coisa." Ela assentiu sem falar. Desci do caminhão, abasteci e entrei na lojinha do posto. O cheiro de café velho e salgadinho misturado com óleo diesel era familiar, quase reconfortante. Comprei pão, leite, fruta, uns biscoitos. Peguei também uma fralda e umas roupinhas de bebê que tinham ali numa prateleira empoeirada. Quando voltei, ela estava chorando de novo, silencioso. As lágrimas só escorriam. "Moça", comecei, mas ela me cortou. "O senhor não precisava de nada disso." "Eu sei", respondi entregando as sacolas, "mas quis." Ela pegou o leite, deu para o bebê que acordou chorando baixo. Ele mamou devagar, os olhinhos ainda inchados de tanto chorar. Eu sentei no degrau do caminhão, acendi um cigarro e fiquei olhando a estrada vazia. A fumaça subia lenta para o céu estrelado. Depois de um tempo, ela desceu também. Ficou do meu lado, balançando o bebê no colo. "Meu nome é Luciana", disse, quebrando o silêncio. "Prazer, Luciana. Eu sou João." "João", ela repetiu, como se estivesse testando o nome. "O senhor tem família, João?" A pergunta me pegou de jeito. Joguei a bituca do cigarro no chão e pisei. "Tive", respondi, e a voz saiu mais rouca que eu queria. "Minha esposa, Maria, morreu faz 3 anos. Câncer. Foi rápido demais." Luciana ficou quieta. Depois disse: "Sinto muito." "Eu também." O vento bateu, trazendo o cheiro de terra seca e mato. Lá longe, um caminhão passou buzinando. O som ecoou e morreu na escuridão. "E o senhor tem filhos?" ela perguntou hesitante. "Não. A gente queria, mas nunca veio." Maria dizia que Deus tinha outros planos. Eu nunca entendi que planos eram esses.
Engoli seco. Fazia tempo que eu não falava da Maria com alguém. Fazia tempo que eu não falava de verdade com ninguém. E agora o senhor vive na estrada? Luciana perguntou. É. Desde que ela se foi, a casa ficou vazia demais. Aqui pelo menos eu tenho para onde ir, mesmo que não saiba direito para onde. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também tô indo para lugar nenhum, disse, a voz tremendo. Mas pelo menos agora eu tô viva. Graças ao Senhor. Não me agradeça ainda, falei levantando. A gente ainda tem estrada pela frente. Voltamos pro caminhão. Arrumei uns cobertores no banco de trás para ela e o bebê dormirem mais confortáveis. Ela deitou o pequeno com cuidado, cobriu ele direito e ficou olhando para ele dormir. João, ela chamou, baixinho. Fala, o senhor quer saber de onde eu fugi? Fiquei em silêncio. Queria, mas não queria forçar. Só se a senhora quiser contar. Ela respirou fundo. Os olhos estavam vermelhos, mas secos agora. Eu fugi do pai dele, disse, olhando para o bebê. Fugi porque ele ia me matar e ia machucar meu filho. O sangue gelou nas minhas veias. Ele te batia? Ela acenou que sim, os lábios tremendo. Batia. Muito. Eu aguentei quanto pude, mas quando ele começou a ameaçar o Pedrinho, a voz dela falhou. Não podia deixar. Não podia. Fez certo, falei firme. Fez o que tinha que fazer. Mas agora ele está me procurando, João. Ele disse que ia me encontrar, que ia me fazer pagar. Tenho medo. A voz dela sumiu no choro. Eu me virei e segurei o ombro dela. Enquanto vocês estiverem comigo, ninguém encosta a mão. Ninguém. Entendeu? Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. O senhor mal me conhece? Não preciso conhecer para saber que o certo é proteger quem precisa, respondi. Minha Maria sempre dizia, a gente passa por essa vida para fazer diferença. Talvez seja isso. Luciana soluçou e murmurou um obrigada tão baixo que quase não ouvi. Depois se deitou do lado do filho e fechou os olhos. Eu fiquei ali, sentado no banco da frente, olhando a estrada vazia pela janela. O medo bateu então, não por mim, por eles. Eu tinha dado minha palavra, mas será que conseguiria cumprir? Será que tinha força para proteger aquela mulher e aquele bebê de um homem violento que devia estar procurando por eles? Pensei na Maria, no que ela faria. E a resposta veio clara. Ela lutaria. Sempre lutou pelos outros, mesmo quando estava fraca demais para lutar por ela mesma. Liguei o caminhão de novo. O ronco do motor encheu a cabine. Para onde a gente vai, João? Luciana perguntou sonolenta. Olhei para o retrovisor, onde a estrada desaparecia na escuridão. Longe, respondi. Bem longe. E segui em frente, cortando a noite de Goiás, levando 2 vidas nas costas e uma promessa no peito que eu não sabia se conseguiria cumprir, mas ia tentar. Por eles e pela memória da Maria. Fim do capítulo 2. Tentar novamente. DC continue capítulo 3. Fantasmas na estrada. Amanheceu com neblina. Eu tinha rodado a noite inteira, só parando uma vez para tirar um cochilo de meia hora num posto perto de Goiânia. Luciana e o Pedrinho dormiram quase a viagem toda, embalados pelo ronco do motor e pelo balanço da estrada. Quando o sol nasceu, fraco e esbranquiçado por trás da névoa, estávamos entrando no sul de Goiás, perto de Itumbiara. O cenário tinha mudado. Não era mais aquele cerrado seco e vermelho. Agora tinha mais verde, mais água, mais vida. Mas a tensão dentro da cabine continuava pesada. Luciana acordou sobressaltada, olhando para todos os lados como quem tem medo de ter sido encontrada durante o sono. Quando viu que era só eu, relaxou um pouco. Bom dia, disse a voz ainda rouca. Bom dia. Dormiu? Um pouco. Ela olhou pela janela, para o mundo que corria lá fora. A gente está longe? Bem longe de Porangatu.
Já passamos Goiânia. Agora estamos descendo para o Triângulo Mineiro. Ela sentiu, mas o medo ainda estava estampado no rosto. O Pedrinho acordou chorando. Luciana pegou ele no colo, deu o resto do leite que tinha sobrado e começou a embalar. O choro foi diminuindo até virar só um murmúrio cansado. Ele está com calor, ela disse preocupada, e eu acho que está febril. Encostei a mão na testa do bebê. Estava quente demais. Vou procurar uma cidade com posto de saúde, falei, pisando no acelerador. Não pode deixar assim. Luciana mordeu o lábio nervosa. E se eles pedirem documento e se registrarem nossos nomes, ele pode descobrir onde a gente está. Ela tinha razão, mas o bebê precisava de ajuda. A gente dá um jeito, respondi, tentando passar confiança. O importante é cuidar do Pedrinho agora. Seguimos até Itumbiara. Era uma cidade pequena, mas tinha hospital. Parei em frente ao pronto-socorro e Luciana desceu com o filho no colo. Ela tremia. Eu fui junto. Dentro, o cheiro de álcool e remédio me trouxe lembranças ruins. Lembranças de quando levei a Maria pela última vez. Dela segurando minha mão, fraca, dizendo que ia ficar tudo bem. Mas não ficou. Sacudi a cabeça. Não era hora para isso. Uma enfermeira atendeu rápido, levou Luciana e o bebê para uma sala. Eu fiquei esperando no corredor, andando de um lado para o outro, o coração apertado. Passou meia hora, 40 minutos. Eu já estava quase entrando quando Luciana saiu, o Pedrinho dormindo no colo. E aí? Virose, ela disse aliviada. Deram remédio, disseram que vai passar. Graças a Deus. Saímos de lá e voltamos para o caminhão. Luciana colocou o bebê no banco de trás, coberto e protegido do sol. Eu estava prestes a ligar o motor quando vi. Um carro preto, parado do outro lado da rua, vidros escuros, motor ligado. Meu estômago embrulhou. Luciana, chamei, baixo. O quê? Aquele carro ali, você conhece? Ela olhou, e o rosto dela ficou branco feito papel. É dele, sussurrou a voz sumindo. João, é o carro dele. O sangue martelou nas minhas têmporas. Tem certeza? Tenho. Ela começou a tremer. Ele me encontrou. Meu Deus, ele me encontrou. Não tive tempo de pensar. Liguei o caminhão na hora, dei ré e saí dali em disparada. O carro preto acelerou atrás da gente. Segura no banco, gritei. Luciana se jogou para trás, abraçando o Pedrinho que acordou chorando. Pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas não era páreo para um carro. Olhei no retrovisor. Ele vinha colado. Ele vai nos alcançar, Luciana gritou desesperada. Não vai não, respondi, mas nem eu acreditava. Entrei na rodovia em alta velocidade. Desviei de um carro, outro quase batendo. O caminhão balançava perigoso. Luciana gritava, o bebê chorava e eu tentava manter o controle. O carro preto acelerou mais. Ficou do lado, buzinou. Eu olhei. Era um homem jovem, forte, com cara de poucos amigos. Ele gritava alguma coisa que eu não entendia, apontando para a gente parar. Não para, João! Pelo amor de Deus, não para! Luciana implorava, em pânico. Eu não ia parar. Virei o volante de repente, entrando numa estrada de terra que apareceu do nada. O caminhão derrapou, levantou poeira, quase tombou, mas consegui segurar. O carro preto tentou seguir, mas não tinha altura para a estrada esburacada. Travou, derrapou e ficou para trás. Continuei acelerando pela estrada de terra. Pedras batiam na lataria. Galhos arranhavam as laterais. O caminhão chacoalhava violento. Luciana segurava o bebê com força, rezando baixo. Rodei por 20 minutos até encontrar uma estradinha secundária que entrava numa mata fechada. Entrei, desliguei o motor e ficamos ali, em silêncio, respirando pesado. Só se ouvia o choro abafado de Luciana e o bebê. Acho que perdemos ele, falei, olhando para trás. Por enquanto... Ela respondeu tremendo. Mas ele não vai desistir, João. Ele nunca desiste. Olhei para ela. Os olhos estavam fundos, o rosto marcado pelo medo. Como ele descobriu onde a gente estava?
Não sei. Ela balançou a cabeça desesperada. Ele tem gente, tem amigos, ele sempre descobre tudo. Um frio percorreu minha espinha. A situação era mais grave do que eu pensava. Não era só um homem violento procurando, era alguém com recursos, com contatos. A gente precisa sumir de verdade, falei pensando alto. Não pode mais usar estrada grande, só interior, só estrada de chão. E para onde a gente vai? Olhei para o mapa que tinha no painel. Meu dedo percorreu as linhas até parar num lugar. Tem uma cidade pequena no interior de Minas, chama Paracatu. É longe, é esquecida e eu conheço gente lá. A gente pode ficar uns dias, pensar no que fazer. Luciana não respondeu. Só abraçou o filho e fechou os olhos. Liguei o caminhão de novo e voltei para a estrada, mas agora tomando caminhos que nem apareciam no mapa. Estradas vicinais, caminhos de fazenda, atalhos que só caminhoneiro velho conhece. O sol estava alto quando paramos de novo, perto de um riacho. Descemos para lavar o rosto, tomar água, respirar. Luciana sentou na beira da água com o Pedrinho. Ele tinha parado de chorar e olhava curioso para os passarinhos que pulavam nos galhos. João, ela chamou. Fala, por que o Senhor está fazendo isso? Por que está arriscando sua vida por gente que nem conhece? Fiquei em silêncio, olhando a água correr. Pensei na Maria, no que ela diria se estivesse ali. Porque tem coisas que a gente não escolhe fazer, respondi. A gente só faz. E pronto. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: o senhor é um homem bom, João. Sua esposa tinha sorte. Aquilo apertou meu peito. Virei o rosto para ela não ver a lágrima que teimava em cair. A sorte era minha, murmurei. E ficamos ali, dois desconhecidos unidos pelo acaso e pelo medo, enquanto a água corria e o mundo lá fora continuava perigoso demais. Fim do capítulo 3. Tentar novamente descer se continue, capítulo 4. Sombras do passado. A viagem até Paracatu levou 2 dias. 2 dias pegando estrada de chão batido, desviando de cidade grande, dormindo dentro do caminhão escondido em meio ao mato. Luciana mal falava. Só cuidava do Pedrinho, que tinha melhorado da febre, mas ainda estava fraquinho. Eu rodava no automático, mas a cabeça não parava. Cada farol que aparecia atrás era um susto. Cada carro que passava era uma ameaça. Eu nunca tinha sentido medo assim antes, nem quando a Maria estava no hospital, porque lá o inimigo era invisível. Agora o inimigo tinha rosto, tinha carro, tinha raiva. Chegamos em Paracatu numa tarde de céu pesado. Aquele tipo de tarde que promete chuva, mas não cumpre. A cidade era pequena, de casas simples e ruas de paralelepípedo. A gente andava devagar, cumprimentava com aceno. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Fui direto para a casa de seu Manuel, um velho amigo dos tempos de estrada. Ele tinha parado de rodar fazia uns 5 anos, depois que a perna começou a dar problema. Morava sozinho numa casa nos fundos da cidade, perto do cemitério. Quando cheguei, ele estava sentado na varanda, tomando café e ouvindo rádio. "João!" ele gritou, levantando com dificuldade. Que milagre, rapaz! Desci do caminhão e dei um abraço nele. Cheirava a fumo de corda e café velho, cheiro de gente da estrada. "E aí, Manuel, como vão as coisas?" "Vão indo, devagar." Ele olhou para o caminhão e viu Luciana descendo com o bebê. "E essa aí, tu arranjou família e não me contou?" "É uma história comprida", respondi baixo. "Preciso de ajuda, velho." Ele percebeu o tom sério na minha voz e acenou com a cabeça. "Entra, vamos conversar direito." Luciana ficou receosa, mas eu fiz sinal que podia confiar. Entramos na casa. Era simples, com cheiro de mofo e madeira velha, mas limpa. Seu Manuel ofereceu café, pão e sentamos na mesa da cozinha. Contei tudo, desde o momento que encontrei ela cercada pelas raposas até a perseguição em Itumbiara. Seu Manuel ouvia em silêncio, os olhos apertados, a testa franzida. Quando terminei, ele suspirou fundo.
Tu meteu os pés pelas mãos, João. Eu sei. Esse tipo de gente não brinca. Se ele tem contato, dinheiro, ele vai achar vocês. Luciana baixou a cabeça. O Pedrinho dormia no colo dela. Eu não queria trazer problema para o João, ela murmurou. Mas eu não tinha para onde ir. Seu Manuel olhou para ela com aqueles olhos de quem já viu muita coisa na vida. Moça, tu fez certo em fugir. Homem que bate em mulher não é homem, é covarde. Ele se virou para mim. E tu, João, fez o que tinha que fazer. A Maria ia se orgulhar. O nome da Maria doeu. Doeu porque era verdade. O que eu faço agora, Manuel? Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Vocês podem ficar aqui uns dias. A casa é pequena, mas tem um quartinho nos fundos. Ninguém precisa saber que vocês estão aqui. Enquanto isso, tu pensa no próximo passo. Tem certeza? Não quero te meter em confusão. João, eu tô velho. A perna não presta, mas a coragem ainda funciona. Ele deu um sorriso torto. Deixa comigo. Luciana soltou um suspiro de alívio. Era o primeiro lugar seguro que ela tinha em dias. Obrigada, seu Manuel, ela disse, a voz embargada. De nada, menina. Agora vai descansar. Tu e o pequeno precisam. Seu Manuel levou ela para o quartinho dos fundos. Tinha uma cama velha, um guarda-roupa torto e uma janela que dava para o quintal. Não era luxo, mas era abrigo. E às vezes, abrigo é tudo que a gente precisa. Quando voltou, seu Manuel serviu mais café. João, tu já pensou que esse homem pode ter polícia do lado dele? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Gente com dinheiro e influência geralmente tem alguém na polícia. Se ela der parte, se aparecer em delegacia, ele vai saber na hora. Fechei os olhos. A situação era pior do que eu imaginava. Então o que ela faz? Vive fugindo pro resto da vida? Não sei, rapaz. Ele balançou a cabeça. Mas sei que vocês precisam de um plano melhor que só rodar de cidade em cidade. Ficamos em silêncio. O relógio na parede batia devagar. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, trazendo cheiro de chuva. Manuel, comecei hesitante. Tu acha que eu tô fazendo certo? Ele me olhou firme. Tu tá fazendo o que teu coração mandou. E coração de homem bom não erra, João. Pode ser difícil, pode ser perigoso, mas não tá errado. Aquilo me acalmou um pouco. Mas o medo ainda estava lá, roendo por dentro. Naquela noite, a chuva finalmente veio. Começou devagar, pingo a pingo. Depois virou temporal. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas. Eu estava deitado no sofá da sala, tentando dormir, quando ouvi um choro abafado vindo do quarto dos fundos. Levantei e fui até lá. Luciana estava sentada na cama, abraçada ao Pedrinho que dormia tranquilo. Ela chorava baixinho, o rosto escondido nas mãos. Luciana. Ela se assustou, limpou o rosto rápido. Desculpa, não queria acordar ninguém. Tu não acordou, eu não estava dormindo. Sentei na beirada da cama. O que foi? Ela ficou em silêncio por um tempo, só ouvindo a chuva bater no telhado. Eu tenho medo, João, disse, a voz tremendo. Medo que ele encontre a gente. Medo do que ele vai fazer comigo. E mais medo ainda do que ele pode fazer com o Pedrinho. Ele não vai chegar perto de vocês, falei firme. Eu não deixo. Mas e se você não conseguir me proteger? E se ele... A voz dela falhou. Eu não aguento mais ter medo. Não aguento mais fugir. Mas também não sei como parar. Olhei para ela. Via tanta dor naqueles olhos, tanta coisa quebrada por dentro, e de repente vi a Maria. Vi quando ela tinha medo da morte chegando. Quando ela apertava minha mão e dizia que não queria ir, que tinha medo, e eu não pude fazer nada. Só segurar a mão dela até o fim. Mas agora era diferente. Agora eu podia lutar. Luciana, escuta, falei, segurando a mão dela. Eu perdi a Maria e não pude fazer nada. Fiquei ali, impotente, vendo ela partir. Isso me matou por dentro. Me fez virar esse fantasma na estrada, sem rumo, sem vida.
Respirei fundo. Mas tu e o Pedrinho, vocês ainda estão vivos. Ainda dá tempo de mudar o final dessa história. E eu vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para garantir que vocês fiquem bem. Entendeu? Ela olhou para mim, lágrimas descendo. Por que, João? Por que tu se importa tanto? Porque hesitei, mas a verdade saiu. Porque cuidar de vocês me faz sentir vivo de novo. Me faz sentir que ainda tenho propósito. E fazia tempo que eu não sentia isso. Luciana apertou minha mão e pela primeira vez em dias ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Fiquei ali com ela até o choro passar, até a respiração dela acalmar, até ela deitar de novo, com o Pedrinho no peito e fechar os olhos. Voltei para a sala. A chuva continuava caindo forte. Olhei pela janela, para o céu escuro rasgado por raios e pensei. A tempestade lá fora era nada perto da tempestade que vinha. Mas eu ia enfrentar, por eles e por mim. Fim do capítulo 4. Tentar novamente descer. Continue capítulo 5. O último amanhecer. Acordei com o cheiro de café e o som de vozes baixas na cozinha. Seu Manuel e Luciana conversavam. Ela tinha o Pedrinho no colo e ele brincava com uma colher de pau, batendo na mesa e rindo. Era a primeira vez que eu via aquele bebê rindo de verdade. O som encheu a casa de vida. Bom dia, cumprimentei esfregando o rosto. Bom dia, João. Café tá pronto, disse seu Manuel servindo uma caneca. Sentei à mesa. O café estava forte do jeito que eu gostava. Luciana me olhou e deu um meio sorriso. Os olhos ainda estavam inchados da noite passada, mas tinha algo diferente neles. Algo parecido com esperança. Dormiu melhor? Perguntei. Um pouco. Ela passou a mão no cabelo do Pedrinho. Ele acordou animado hoje. Acho que o remédio fez efeito. Graças a Deus. Seu Manuel se sentou com a gente, acendeu um cigarro de palha e soltou a fumaça devagar. João, a gente precisa conversar sério, disse, a voz pesada. Meu estômago apertou. Fala. Hoje cedo eu fui no mercado. Parei para tomar uma cerveja no bar do Zé, ali na praça. Ele pausou, olhando para Luciana antes de continuar. Tinha um sujeito estranho lá. Não é daqui. Tava mostrando uma foto no celular, perguntando se alguém tinha visto uma mulher com um bebê. O silêncio caiu pesado na cozinha. Luciana ficou branca. O Pedrinho, sentindo a tensão, começou a choramingar. Ele mostrou minha foto? Ela perguntou, a voz sumindo. Não consegui ver direito, mas pela descrição que ele deu, era você. Cabelo escuro, magra, bebê pequeno. Seu Manuel tirou outra tragada. O Zé disse que não tinha visto nada. Os outros também. Mas o sujeito deixou um número de telefone. Prometeu recompensa para quem desse informação. Senti o sangue ferver. Quanto tempo a gente tem? Não sei. Ele pode estar indo embora ou pode estar fazendo a mesma pergunta em outros lugares da cidade. Seu Manuel olhou pela janela. Mas se ele está aqui, é porque alguém viu o caminhão de vocês. Alguém falou. Luciana começou a tremer. Segurou o bebê com tanta força que ele começou a chorar. Ele não vai parar, João. Nunca vai parar. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Eu vou ter que fugir pro resto da vida. O Pedrinho vai crescer assim, se escondendo, com medo. Não. Levantei, a voz saindo mais alta que eu queria. Não vai ser assim. E o que a gente faz, João? Ela gritou desesperada. O quê? Olhei para ela, depois para o seu Manuel, depois para a janela, para o céu que começava a clarear. E então uma ideia surgiu. Perigosa, arriscada, mas talvez a única. A gente para de fugir, falei. Os dois me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Como assim? Seu Manuel perguntou. A gente para de fugir e enfrenta, mas do jeito certo. João, tu pirou? Luciana se levantou. Esse homem é violento. Ele tem gente, tem dinheiro, ele...
Eu sei, cortei ela, mas com calma. Mas escuta, se a gente continuar fugindo, ele sempre vai estar um passo atrás. Sempre. A vida de vocês vai ser isso para sempre. Respirei fundo. Mas se a gente colocar ele na parede, se a gente fizer as coisas certas, do jeito certo, ele não pode te tocar. E como a gente faz isso? Ela perguntou, a voz cheia de medo. A gente vai na delegacia. A gente registra um boletim de ocorrência contra ele. Agressão, ameaça, tudo. Depois a gente vai atrás de medida protetiva. E se ele vier atrás de você, ele vai preso. Luciana balançou a cabeça. Tu não entende. Ele conhece gente na polícia. Ele sempre dá um jeito de... Não aqui, interrompi. Aqui é longe, é pequeno. E eu conheço o delegado de Paracatu. Ele é gente boa. Não se vende. Seu Manuel apagou o cigarro e olhou para mim. Tem certeza disso, João? Tenho. Olhei para Luciana. Eu sei que tu tá com medo. Eu também tô. Mas a única forma de parar de fugir é enfrentar. E tu não vai enfrentar sozinha. Eu vou estar do teu lado. Ela me olhou por um longo tempo. Lágrimas escorriam, mas ela não soluçava. Só respirava fundo, tentando encontrar coragem. E se não der certo? Vai dar, respondi, firme, porque a gente não vai desistir. O Pedrinho tinha parado de chorar. Olhava para mim com aqueles olhinhos curiosos, como se entendesse tudo. Luciana olhou para ele, depois para mim, e finalmente acenou com a cabeça. Tá bem, vamos tentar. Fomos até a delegacia de Paracatu no fim da manhã. O delegado, Dr. Marcelo, era um homem de meia idade, sério, mas justo. Eu o conhecia dos tempos que parava por ali. Quando entramos, ele me cumprimentou e depois olhou para Luciana e o bebê com atenção. Vim aqui porque ela precisa de ajuda, falei direto. Contei a história toda. Luciana, com a voz tremendo, completou os detalhes. Mostrou as marcas velhas no braço, os hematomas que ainda não tinham saído completamente e o medo que carregava no olhar. Dr. Marcelo ouviu tudo, fez anotações, fez perguntas. E no final, olhou para Luciana e disse: a senhora fez a coisa certa ao fugir. E fez certo em vir aqui. Vou abrir o boletim de ocorrência. Vou também requisitar medida protetiva de urgência. Se esse homem chegar perto da senhora ou do seu filho, ele será preso. Entendeu? Luciana soluçou e acenou que sim. Ele tem contatos. Ele pode subornar... Não na minha delegacia, Dr. Marcelo interrompeu firme. Aqui a lei é a lei. Não importa quem ele conhece. Saímos de lá com a documentação em mãos e algo que parecia impossível. Um fio de esperança. Voltamos para a casa do seu Manuel. Luciana estava mais calma, mas ainda assustada. Ela deitou o Pedrinho para tirar uma soneca e se sentou na varanda comigo. Tu acha mesmo que vai dar certo? Perguntou. Acho, mas vai ter que ter coragem. Ela ficou quieta, olhando para o céu. O sol começava a descer, pintando tudo de dourado. João... Ela começou hesitante. Quando tudo isso acabar, o que tu vai fazer? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei. Voltar para a estrada, eu acho. Tu não cansa? De quê? De ficar sozinho. Engoli seco. A verdade doía. Canso. Mas não sei fazer diferente. Luciana olhou para mim com aqueles olhos cansados, mas cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Tu salvou minha vida, João. A minha e a do Pedrinho. Eu nunca vou esquecer isso. Ela segurou minha mão. E eu quero que tu saiba que tu não precisa ficar sozinho para sempre. Tem gente que te enxerga, que vê o homem bom que tu é. Meu peito apertou. Fazia tanto tempo que ninguém falava assim comigo. Tanto tempo que eu me sentia invisível. Obrigado, murmurei. Ficamos ali, em silêncio, vendo o sol descer e o mundo escurecer. E pela primeira vez em 3 anos, desde que a Maria partiu, eu senti algo diferente. Não era felicidade, ainda não, mas era um começo. Era a sensação de que talvez, só talvez, eu pudesse recomeçar também. Fim do capítulo 5. Tentar novamente, DC continue. Capítulo 6.
a noite mais longa. 2 dias se passaram em calma tensa. Luciana ficava na casa do seu Manuel, cuidando do Pedrinho e esperando a medida protetiva sair. Eu alternava entre ficar com eles e dar voltas pela cidade, de olho em qualquer movimento estranho. O homem que seu Manuel tinha visto no bar não apareceu mais, mas a sensação de perigo não passou. Era como se a tempestade estivesse só esperando o momento certo para cair. Na terceira noite, eu tinha acabado de voltar de uma volta pela cidade quando vi seu Manuel na varanda, o rosto fechado. "O que foi?" perguntei, subindo os degraus. "Ela tá nervosa, não quis jantar, tá trancada no quarto com o menino." Bati na porta do quartinho. "Luciana, sou eu. Posso entrar?" Silêncio. Depois a voz dela baixa. "Pode." Abri a porta. Ela estava sentada na cama, segurando o Pedrinho que dormia. A luz fraca do abajur deixava sombras no rosto dela. Tinha chorado. "O que aconteceu?" Ele ligou. Disse, a voz tremendo. Meu sangue gelou. "Quem?" "Ele. O Diego." Ela apertou o bebê contra o peito. "Ligou para o meu celular. Eu não sei como ele conseguiu o número, eu tinha trocado, mas..." Ele ligou. Sentei ao lado dela. "O que ele disse?" "Disse que sabe onde eu tô. Disse que eu não posso me esconder para sempre, que o Pedrinho é filho dele e ele tem direito." As lágrimas desciam. "E disse que vai acabar com você, João. Que qualquer um que tentar me proteger vai se arrepender." A raiva subiu como fogo. "Ele tá tentando te assustar. É isso que gente assim faz." "Mas e se ele tiver razão? E se ele realmente souber onde a gente tá?" Ela me olhou desesperada. "Eu não posso deixar nada acontecer com você. Já basta tudo que tu fez. Eu vou embora. Vou pegar o Pedrinho e..." "Não!" Segurei o braço dela, firme, mas gentil. "Tu não vai a lugar nenhum, não sozinha. João, eu não posso te colocar em risco. Tu tem vida, Eu não tenho nada." A voz saiu mais alta que eu queria. Respirei fundo, tentando me controlar. "Desculpa, mas é verdade. Eu não tinha nada até te encontrar. Só uma estrada vazia e uma vida pela metade. Cuidar de vocês me deu de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre." "O quê?" Ela sussurrou. "Um motivo." Luciana fechou os olhos, as lágrimas continuavam caindo, mas silenciosas agora. "Eu tenho tanto medo, João." "Eu sei, eu também tenho." Segurei a mão dela. "Mas medo não vai vencer a gente. Não dessa vez." Ela apertou minha mão como quem segura a última coisa sólida num mar de incertezas. "E se ele vier hoje à noite?" "Se vier, eu tô aqui. E não vou deixar ele chegar perto." Ficamos assim por um tempo, em silêncio, até a respiração dela se acalmar. O Pedrinho dormia tranquilo, alheio a todo o medo que pairava no ar. "Tenta descansar", falei, levantando. "Eu vou ficar na sala. Qualquer coisa, qualquer barulho, eu tô aqui. João..." Olhei para trás. "Obrigada por tudo." Acenei com a cabeça e saí, fechando a porta devagar. A noite arrastou como nunca. Sentei no sofá da sala com todas as luzes apagadas, só a claridade fraca da lua entrando pela janela. Seu Manuel tinha ido dormir, mas eu sabia que ele também estava de orelha em pé. Peguei a barra de ferro que tinha trazido do caminhão e deixei do meu lado. Cada barulho era um susto. O vento batendo na janela, um cachorro latindo longe, o rangido da madeira velha da casa. Devia ser meia-noite quando ouvi o som de um motor. Me levantei na hora, coração disparado. Fui até a janela e espiei pela cortina. Um carro tinha parado na rua, uns 50 metros da casa. As luzes estavam apagadas, mas eu via a silhueta de alguém dentro. Apertei a barra de ferro nas mãos. O carro ficou ali parado por longos minutos. Depois a porta se abriu. Um homem desceu. Mesmo na escuridão, dava para ver que era forte, alto. Ele olhou para a casa, acendeu um cigarro e começou a andar devagar na direção da gente. Meu corpo inteiro ficou tenso. Fui até o quarto e bati de leve na porta. "Luciana", chamei, baixo.
Ele tá aqui. A porta se abriu na hora. O rosto dela estava branco de terror. Meu Deus! Pega o Pedrinho. Fica no quarto e tranca a porta. Não sai por nada. Entendeu? E você? Eu resolvo isso. João, não, ele pode te machucar. Luciana, confia em mim. Fica no quarto. Ela hesitou, mas depois acenou. Fechou a porta e eu ouvi a chave girando. Seu Manuel apareceu no corredor, já vestido, segurando uma espingarda velha. Vi o carro, disse sério. Ele veio sozinho? Parece que sim. Então vamos resolver isso. Fomos até a varanda. O homem tinha parado no portão. Era ele, o Diego. Mesmo no escuro, dava para ver a arrogância no jeito que ele se mexia. Alto, ombros largos, cara de quem nunca ouviu um não na vida. E aí, velho? Ele disse, a voz carregada de desprezo. Cadê a Luciana? Não tá aqui, respondi, firme. Não me faz de idiota, sei que ela tá aí dentro e sei que vocês foram na polícia fazer denúncia. Ele deu um sorriso torto. Acham mesmo que um papelzinho vai me parar? A lei diz que sim, seu Manuel falou, erguendo a espingarda. E eu digo que tu não vai passar desse portão, Diego riu. Um riso gelado, sem humor. Escuta aqui, velho, isso não é problema seu. A Luciana é minha mulher. O moleque é meu filho. Eles vão voltar comigo querendo ou não. Ela não é sua propriedade, falei descendo os degraus devagar. E ela não vai a lugar nenhum com você. Ele me encarou, os olhos brilhando de raiva. E quem é você? O herói da história? O Salvador? Cuspiu no chão. Tu é só um caminhoneiro fracassado que não tem mais nada na vida e quer brincar de protetor. Mas vai ver, isso não vai acabar bem para você. Ameaças não funcionam comigo, respondi, segurando a barra de ferro com força. Você tem duas opções. Vai embora agora ou a polícia vem te buscar. E com a medida protetiva que ela conseguiu, qualquer contato é prisão. Diego deu um passo à frente. Tu acha que eu tenho medo de polícia? Tenho amigos, tenho dinheiro. Posso fazer o que quiser. Não aqui, disse uma voz atrás da gente. Era o Dr. Marcelo, o delegado. Ele tinha chegado sem fazer barulho, com mais 2 policiais. Diego Almeida? Dr. Marcelo perguntou. Diego ficou pálido, mas manteve a postura arrogante. E daí? Você está violando uma medida protetiva expedida contra você. Isso é crime. Está preso. Que medida protetiva? Eu nem fui notificado. Foi notificado ontem por e-mail e carta registrada no endereço cadastrado. Dr. Marcelo fez sinal para os policiais. E mesmo que não tivesse sido, o fato de estar aqui assediando a vítima já configura ameaça. Diego deu um passo para trás, nervoso agora. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Meu filho, você perdeu qualquer direito quando levantou a mão para ela. Dr. Marcelo interrompeu. E se chegar perto dela ou da criança de novo, vai responder por muito mais que desobediência. Os policiais algemaram Diego. Ele gritava, ameaçava, xingava, mas foi arrastado até a viatura. O carro partiu, deixando só o silêncio e o cheiro de pneu queimado no asfalto. Dr. Marcelo se virou para a gente. Desculpa a demora. Eu tinha pedido para a viatura fazer ronda por aqui, mas demorou mais que o previsto. O senhor chegou na hora certa, respondi, a voz ainda tremendo de adrenalina. Ele vai ficar preso? Seu Manuel perguntou. Por enquanto, sim. Vai ter audiência, e com as provas que a Luciana apresentou, ele não vai sair tão cedo. E mesmo quando sair, vai ter restrição de contato. Olhei para casa. A porta do quarto se abriu e Luciana apareceu pálida, segurando o Pedrinho. Quando viu que Diego não estava mais ali, ela desabou. Corri até ela, segurei antes que caísse. Ela soluçava, tremia, agarrada em mim e no filho. Acabou, murmurei no ouvido dela. Acabou. Ele não vai voltar? Não vai, não pode. Ele está preso. Luciana chorou mais ainda, mas agora era choro de alívio, de libertação.
de um peso imenso que finalmente saía das costas. Dr. Marcelo se despediu e foi embora. Seu Manuel fez café forte para todo mundo. E ficamos ali, na cozinha, enquanto a madrugada clareava devagar. O pior tinha passado, mas agora vinha a parte mais difícil: recomeçar. Fim do capítulo 6. Tentar novamente descer, continue, capítulo 7. Recomeços. Os dias que se seguiram foram estranhos. Estranhos porque, pela primeira vez em muito tempo, não tinha mais para onde fugir. Não tinha mais medo batendo na porta. Diego estava preso, aguardando julgamento, e a medida protetiva garantia que, mesmo quando saísse, não poderia chegar perto de Luciana e do Pedrinho. Mas a paz também assusta quando a gente se acostumou com a guerra. Luciana ficou na casa do seu Manuel mais alguns dias. Ela ainda acordava sobressaltada de noite, olhando para a porta como se esperasse alguém arrombar. Ainda tremia quando ouvia barulho de carro na rua. O medo não vai embora de um dia para o outro. Fica ali, grudado, feito sombra. Eu continuei por perto. Não tinha mais carga para entregar, não tinha mais viagem marcada. Pela primeira vez em 3 anos eu parei. E foi assustador perceber que não sabia mais quem eu era quando não estava dirigindo. Uma tarde, sentamos na varanda enquanto o Pedrinho engatinhava no chão, explorando o mundo com aquela curiosidade inocente que só criança tem. João, Luciana começou, a voz hesitante. O que você vai fazer agora? Olhei para a estrada vazia lá na frente. Não sei. Acho que volto para a estrada. É o que eu sei fazer. Você tem que voltar? A pergunta ficou no ar. Olhei para ela. O rosto dela ainda carregava marcas do sofrimento, mas havia algo novo ali. Algo parecido com esperança, com vontade de viver. Não sei se eu tenho, mas é o que eu faço. É quem eu sou. Você é mais que um caminhoneiro, João. Ela olhou para mim com aqueles olhos que já tinham visto tanto. Você é alguém que salvou vidas, que teve coragem quando ninguém mais tinha. Você é bom. Engoli seco. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. E você? Perguntei. O que vai fazer? Ela suspirou, olhando para o filho. Não sei. Dr. Marcelo disse que tem um abrigo em Uberlândia que ajuda mulheres na minha situação. Eles oferecem moradia temporária, ajudam a arranjar trabalho, essas coisas. Ela pausou. Acho que vou tentar. Pelo Pedrinho. Ele merece uma vida melhor que ficar se escondendo. Merece. E você também. Ela deu um meio sorriso triste. Faz tanto tempo que eu não penso no que eu mereço. Só pensava em sobreviver. O Pedrinho engatinhou até mim e segurou minha perna tentando se levantar. Peguei ele no colo. Ele riu, aquele riso gostoso de criança, e começou a brincar com meu colar. Um cordão simples que a Maria tinha me dado anos atrás. Ele gosta de você, Luciana disse, sorrindo de verdade agora. Eu também gosto dele. Olhei para o pequeno. Ele é forte, igual a mãe. Luciana ficou quieta por um momento. Depois disse algo que me pegou de surpresa. Você já pensou em parar de rodar, João? Em ter um lugar fixo? Uma vida de verdade? Eu tinha, com a Maria. Mas quando ela se foi, não fazia mais sentido ficar parado. A casa era silêncio demais. E agora? Olhei para ela. Depois para o Pedrinho no meu colo. Depois para aquela casa simples do seu Manuel, com suas paredes rachadas e seu cheiro de café velho. E pela primeira vez em 3 anos pensei, talvez ainda dê para ter um lugar. Mas não disse nada. Só fiquei ali, segurando aquele bebê que não era meu, ao lado daquela mulher que eu mal conhecia, sentindo algo estranho crescer no peito. Algo parecido com pertencimento. Passou mais uma semana. Luciana e eu fomos até Uberlândia conhecer o abrigo. Era um lugar simples, mas acolhedor, com mulheres de histórias parecidas, crianças correndo nos corredores e gente tentando reconstruir a vida com as peças que sobraram.
A coordenadora, Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso firme, recebeu Luciana de braços abertos. "Aqui você vai ter tempo para se reorganizar, filha", disse ela. "Tem quarto, comida e a gente ajuda a procurar trabalho. E o pequeno vai ter onde brincar, onde crescer seguro." Luciana olhou ao redor, os olhos marejados. "Eu posso realmente ficar?" "Pode e deve." Dona Célia olhou para mim. "E o senhor? É o marido?" "Não", respondi rápido. "Sou só um amigo que ajudou no caminho. Um anjo." Luciana corrigiu me olhando. "Ele foi meu anjo." Dona Célia sorriu. "Então foi Deus que colocou vocês no caminho um do outro. Essas coisas não são por acaso. Saímos de lá com tudo acertado." Luciana ia se mudar para o abrigo na semana seguinte. Teria um quarto só para ela e o Pedrinho, ia começar um curso de cozinha e tinha esperança de arrumar um emprego num restaurante da cidade. Voltamos para Paracatu em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do medo, era o silêncio de quem está processando mudanças grandes demais para caber em palavras. Na última noite, antes dela partir, sentamos na varanda de novo. As estrelas estavam enormes no céu. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada de uma chuva que tinha caído de tarde. O Pedrinho dormia dentro, cuidado pelo seu Manuel, que cantarolava uma moda de viola baixinho. "Amanhã a gente se despede", Luciana disse a voz baixa. "É, eu vou sentir sua falta, João." Olhei para ela. No escuro, os olhos dela brilhavam. "Eu também vou sentir a sua e a do Pedrinho. Você pode visitar, sabe? Não precisa sumir para sempre." "Posso?" "Claro." Ela sorriu, mas era um sorriso triste. "Você é a pessoa mais importante que entrou na nossa vida. Não quero perder isso." Meu peito apertou. Fazia tanto tempo que eu não me sentia importante para alguém. "Luciana..." Comecei, mas não sabia como continuar. Ela esperou, paciente. Eu passei 3 anos morto por dentro. Desde que a Maria se foi, eu só existia. Rodava de um lado para o outro sem sentir nada. Respirei fundo. Mas quando eu encontrei vocês na beira daquela estrada, cercados por aquelas raposas, alguma coisa acordou em mim. Alguma coisa que eu achei que tinha morrido junto com ela. "O quê?" Luciana sussurrou. "Vontade de viver, de lutar, de proteger." Olhei para ela. "Vocês me deram de volta isso. Me deram de volta a vida." Luciana colocou a mão sobre a minha. "Você também me deu isso, João. Quando eu achei que ia morrer naquela estrada, que ia perder meu filho, você apareceu e não só salvou a gente naquele dia. Você continuou salvando. Todo dia, com cada gesto, cada palavra, cada vez que disse que eu era forte quando eu achava que não era." Ficamos de mãos dadas, em silêncio, ouvindo o vento e as cigarras. "Eu não quero que você desapareça", ela disse, apertando minha mão. "Mesmo que a gente não fique junto, mesmo que a vida leve a gente para lados diferentes, não desaparece. Por favor." "Não vou", prometi. "A gente se encontra, de vez em quando, para tomar um café, ver como vocês estão, e para você contar como tá também. Porque você merece ser feliz, João, merece recomeçar." Olhei para o céu estrelado, pensei na Maria, no que ela diria se estivesse ali, e quase pude ouvir a voz dela no vento. "Segue em frente, amor. Eu tô bem. Agora cuida de você." Talvez..." murmurei. "Talvez eu tente." Luciana encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, 2 sobreviventes de tempestades diferentes, achando conforto um no outro enquanto o mundo girava lá fora.